Você pode dizer glória a Deus? Você é livre para adorar o nome do Senhor. Você sabia, olha aqui para mim, você sabia que teve um homem que ele morreu, foi comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus? Você sabia disso? O nome dele é Herodes. Ele era rei em Roma e ele... Deixa eu dar mute aqui. Esqueci de dar mute. O rei Herodes, ele fez um discurso, foi aclamado, e o povo disse: esse homem é um Deus. E ele então, como diz o nosso apóstolo, ficou peito de pombo, ficou todo cheio. E a Bíblia diz: porque ele não deu glória a Deus, ele morreu imediatamente e foi comido de bicho. Então toda honra e toda glória seja dada a Deus. Se alguém te elogiar, meu irmão, se alguém fizer um elogio para você, você não diga assim: não, eu não, diga glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus pelo trabalho que você faz, glória a Deus pelo talento que você tem, mas sempre dê glória a Deus. Ou um belo discurso que você fizer, ou uma palavra que você declarar e alguém dizer: essa palavra foi uma palavra bonita, e você possa dizer glória a Deus. E a igreja é um lugar onde nós estamos reunidos para glorificar e exaltar o nome de Deus, amém? Não tenha vergonha de dar glória a Deus, não tenha vergonha, não tenha timidez de exaltar o nome dEle, porque foi para isso que a gente nasceu, para exaltar e glorificar a Deus, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Você crê nisso? Amém? Quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Temos aqui, ali atrás também, que bênção. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente, permaneça com a gente. Tem também aqui, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A sexta-feira, ela é um culto de cura, de milagre e de libertação. Quantos precisam de um milagre? Você crê que Deus pode fazer milagre? Nós temos visto muitos milagres aqui. Semana passada um homem veio aqui a primeira vez. Ele estava enfermo de um problema no estômago. Quantos estavam aqui na sexta-feira passada? Muitos de vocês. E eu falei para os pastores, eu não sei se ele está aqui, eu não estou vendo ele. Mas eu falei que Jesus curou muitas pessoas. E muitas pessoas são curadas. E muitas das vezes, algumas não voltam para agradecer. E eu preciso entender que eu venho a uma igreja não é só por causa de milagre. Amém? Você não está aqui só por causa de milagre. Você não está aqui só por causa de uma bênção. Nós estamos aqui porque reconhecemos que precisamos de Jesus. Porque precisamos de Deus. Deus pode fazer milagre, sim ou não? O milagre é bom, sim ou não? Mas melhor que o milagre é o quê? É Jesus, é estar na presença dEle. Então, independente do milagre, esteja na presença de Jesus. Eu creio que nessa noite, você que está sofrendo, você que está doente, você que está precisando de um milagre, eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida, amém? E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou esses dias ao meu coração, desde a semana passada. Evangelho de João, capítulo 11. João fica no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, logo em seguida você vai encontrar Lucas e depois você vai encontrar o Evangelho de João. Nós vamos falar um pouco da história de Lázaro, amigo de Jesus. Você já ouviu a história de Lázaro? Aquele Lázaro que morreu, que Jesus ressuscitou? Essa história nos traz revelações extraordinárias para que possamos aplicar na nossa vida. João capítulo 11, Evangelho de João 11, o verso 39. Eu não sei se vai dar de acompanhar aqui na projeção, porque o nosso projetor, ele no claro, ele não está muito bom.
Ele já está, como eu falei, já está no final de carreira. Estamos esperando no Senhor prover para que a gente possa comprar outro. E ele é um pouco, financeiramente ele é um valor alto, mas queremos que o Senhor há de abençoar a obra dele e iremos em breve adquirir outro projetor. E nós vamos colocar o outro projetor bem aqui no meio, ó. Ele vai ficar bem aqui, vou botar um telão aqui bem grande. Ele vai ficar bem aqui que vai facilitar para os irmãos. Então nós temos aí uma mudança depois que a gente comprar esse projetor aqui no cenário do altar. João 11, verso 39. Quem achou, diz eu vou morar no céu. Quem não achou, diz eu também vou morar no céu. João capítulo 11, o verso 39 diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse, quem foi que disse? Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do que estava morto, disse, Senhor, a essa altura ele cheira mal, pois está morto há 4 dias. Quantos dias que Lázaro estava morto? 4 dias. Jesus disse a ela, não te disse que se creres verá a glória de Deus? Então retiraram a pedra do lugar em que jazia o morto. E Jesus ergueu os olhos e disse, Pai, agradeço-te porque me haveres ouvido. Sei que sempre me ouves, mas foi por causa de todos ao redor que eu disse isso, para que venha a crer que me enviaste. O verso 43. E depois de ter falado esta forma, gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, amarrados aos pés e às mãos com faixas de sepultamento, tendo o rosto envolta em um lençol. E Jesus disse, olha o que Jesus disse, soltai-o e deixai-o andar. Solte aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, peço que seja assim, você que crê, diz amém? Se você puder, olhe para mim, preste bastante atenção neste momento, evite ficar conversando ou distraído, por quê? Porque uma palavra, a palavra de Deus, é o suficiente para mudar a sua vida. Você crê nisso? A palavra de Deus é o suficiente para poder fazer um milagre na sua casa? A palavra de Deus é o suficiente para que um milagre aconteça. E no momento da palavra há uma guerra, porque o inimigo não quer que a palavra entre no seu coração, porque o inimigo não quer que você compreenda a palavra. E neste momento você não pode deixar que a sua mente fique lá fora, porque tem pessoas que elas estão de corpo na igreja, mas a cabeça está lá, na janta, na dívida, no problema, na casa, no cachorro. Não, esse é o momento que você veio e você não pode deixar que a sua mente seja levada para outro lugar, que os seus pensamentos fiquem lá fora. Não, é o momento que você veio e você tem que deixar com que Deus venha trazer a sua mente cativa e obediente à palavra dele, amém? Para que você possa viver milagre. Se você está aqui, é porque Deus quer fazer um milagre em você e através de você. Então, não adianta você ficar pensando no que está lá fora, ou o problema que você deixou na sua casa, ou que tem para resolver amanhã. Você tem que buscar em Deus aqui agora, porque só Deus é que pode fazer um milagre na sua vida, amém? Você acredita em amarração espiritual? Amarração espiritual existe ou não existe? O que é uma amarração? Você já viu alguém amarrado? Uma pessoa amarrada, ela pode fazer muita coisa? Quase nada, né? Uma pessoa amarrada, presa, ela não tem como se locomover. Você já viu que quando a gente, muitas vezes algumas pessoas até usam esse jargão, quando vê uma atuação do mal, elas dizem o quê? Está amarrado. Porque existem amarrações no mundo espiritual e existe o poder de amarrar. Jesus diz que ninguém pode entrar na casa de um homem valente, senão amarrar. Porque se você entra na casa de um homem valente, Jesus diz, e Jesus está falando de demônios, Jesus está falando do mundo espiritual.
Se no mundo espiritual você entra numa guerra e você não amarra o inimigo, você corre um sério risco. Do mesmo jeito que a gente precisa amarrar o inimigo para neutralizar ele, assim ele tem feito com muitas pessoas. O inimigo tem amarrado, tem neutralizado muitas pessoas. Quantas são as pessoas que se sentem amarradas na sua vida financeira? Elas não conseguem romper. Quantas são as pessoas que se sentem amarradas na sua vida sentimental? Elas não conseguem ser felizes. Quantas são as pessoas que se sentem amarradas na sua vida espiritual, no seu chamado, que não conseguem romper? Eu não estou falando de gente que não é crente. Eu não estou falando de gente que não crê em Deus. Eu estou falando de gente que crê em Deus. Sexta-feira passada aqui nós falamos que tinha uma mulher que ela estava há 18 anos amarrada por um espírito de enfermidade. Era crente, estava na igreja e estava amarrada há quanto tempo? 18 anos. E quando Jesus libertou aquela mulher, a Bíblia diz que os líderes religiosos se revoltaram. E Jesus disse assim para eles: vocês são hipócritas, vocês são dissimulados, vocês são cegos, porque o boi, o cavalo, a vaca, o animal de vocês desamarram para dar de comer. Agora, será que não era certo desamarrar, soltar essa mulher que estava amarrada há 18 anos? Vocês estão compreendendo? Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas muitas das vezes estão o quê? Amarrado espiritualmente. Aquela mulher, o problema dela era uma doença. Então, a saúde dela estava amarrada por um espírito de enfermidade. Mas Jesus soltou aquela mulher para ser livre. Amém? Agora o texto que nós lemos conta a história de Lázaro. Eu não sei se você conhece a história de Lázaro, mas a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. E a Bíblia diz que Lázaro ficou doente. Lázaro tinha duas irmãs. Você sabe como era o nome das duas irmãs de Lázaro? Marta e Maria. Eram 3 irmãos que Jesus amava muito. E quando Lázaro fica doente, Jesus estava em outro lugar, pregando a palavra de Deus. Então as irmãs de Lázaro mandaram avisar a Jesus. Disseram: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Preste bastante atenção. O texto está dizendo que não era Lázaro que amava Jesus, não que Lázaro não amasse a Jesus. Lázaro amava Jesus. Mas o texto em João 11 diz que o recado chega assim para Jesus: Jesus, Lázaro, a quem o Senhor ama, Lázaro, a quem Jesus ama, está o quê? Doente. Jesus te ama. Você crê nisso? Você pode dizer isso? Diga: Jesus me ama. E muitas vezes a gente fica se perguntando: se Deus me ama, por que eu passo por problema? Quem Jesus ama, pode ou não pode ficar doente? Pode. E pode até morrer, sim ou não? O texto é claro, Jesus amava Lázaro. Amava ou não amava? Amava, irmãos. Jesus amava. E mostra algo interessante nessa história. Porque o único texto, a única passagem na Bíblia que mostra um lado humano de Jesus, porque ele sendo Deus, ele também foi homem aqui nessa terra, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas diante de toda aquela comoção, o lado humano de Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou. E um homem para chorar, quem é homem sabe disso. Tem que ser algo que mexe com as nossas emoções. Tem homem que é mais chorão. Eu já fui muito chorão, ainda sou até hoje, mas hoje eu choro mais na presença de Deus. Eu era criado, não sei porquê, não sei se foi algum trauma, alguma coisa, mas quando eu era pequeno, se alguém brigasse comigo, eu chorava. Se alguém falasse alguma coisa num tom de voz, eu já desabava a chorar. E minha mãe dizia: esse menino é chorão. Eu não sei porquê, os meninos lá de casa também é tudo chorão. Não sei se é a genética, o DNA, qualquer coisinha está chorando. Eu falei: meu Deus, povo chorão desse lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus chorou porque ele mostrou o lado humano. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente, Jesus foi logo? Sim ou não? Não.
Jesus demorou mais 2 dias. E aí, quando Jesus vai, que ele chega, a Marta vem encontrar com Jesus. E a Marta diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tem hora que a gente pensa assim, sim ou não? Puxa, se Deus tivesse me ajudado. Puxa, se Deus tivesse feito isso na minha vida, essa situação que eu estou vivendo, talvez não teria acontecido. Marta disse: se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Aí Maria também encontra com Jesus. E Maria diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o próprio Jesus fez questão de demorar. Irmãos, a gente precisa entender algo. Existem coisas na nossa vida que acontece debaixo da vontade e do propósito de Deus. Entenda algo. Se Deus quiser, e se Deus estivesse, Lázaro ia morrer do mesmo jeito. Porque era um propósito de Deus. Era algo que já estava projetado na vida de Lázaro. Só que Deus, ele não perdeu o controle da situação. Você pode dizer amém por isso? Quando alguém morre, a gente fala assim. A gente não, né? Algumas pessoas falam assim: não, mas se tivesse feito um exame, se tivesse levado para Brasília, se tivesse ido para São Paulo, se tivesse pago um médico particular, se tivesse feito isso, talvez não teria morrido. Irmão, no dia que chega a morte não tem jeito, é ou não é? A gente fica tentando de uma maneira ou de outra, dizer: não, se tivesse feito isso, feito aquilo. Não. Tem coisa que dá para evitar? Dá, porque tem morte que é imprudência. Tem gente que morre por conta da imprudência. Mas tem coisa que não. Tem coisa que não tem o que fazer. Porque tem gente que vai para os melhores hospitais e acaba morrendo, sim ou não? Tem gente que vai para o Sírio-Libanês, que é o hospital, um dos melhores hospitais do Brasil particular. Gente famosa vai para lá e acaba morrendo. Agora, o que eu preciso entender é que Deus não perdeu o controle da situação. Talvez você está se perguntando: se eu tivesse feito isso, se tivesse sido assim, se tivesse sido desse jeito, talvez isso não teria acontecido. O que eu não posso agora é ficar remoendo. Porque tem gente que fica remoendo, fica preso naquilo. Ah, mas se tivesse sido desse jeito. Ah, mas se tivesse sido assim. Irmãos, aconteceu. Agora eu tenho que buscar em Deus ajuda para resolver esse problema. Amém? Marta estava ali: ah, se o Senhor passado, se o Senhor estivesse aqui. Irmão, Jesus estava lá. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ela disse: se o Senhor tivesse. Mas agora Jesus está. A fé dela só era uma fé do passado. Tem gente que a fé dela é desse jeito: ah, se Deus tivesse feito isso. E eu pergunto para você: e hoje, será que Deus não pode fazer? Ou será que Deus só podia fazer lá no passado, no seu pensamento? Jesus está lá. Jesus está lá. Jesus veio. Ela: se o Senhor tivesse. Jesus está lá. Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? E então levaram Jesus até o túmulo. E quando Jesus chega lá, Jesus manda tirar a pedra. E quando tiraram a pedra, o que Jesus disse? Lázaro, sai para fora. Olha aqui para mim. Eu vou falar para você por que Jesus disse Lázaro. Porque Jesus é tão poderoso. Jesus, ele é aquele que tem poder para dar vida. E Marta ainda disse para Jesus: Senhor, já tem 4 dias. Irmãos, 4 dias. Imagina aí. Uma pessoa que morre 4 dias. Como é que você acha que ainda está? Ainda está tudo direitinho lá? O coração dela ainda está inteiro? O rim, o fígado, o estômago, a cabeça. 4 dias. Tem gente que morre de um dia para o outro, já entra em estado de decomposição, é ou não é? Tem gente que bota formol. Você está no velório da pessoa. Eu já fui no velório que meteram tanto formol na pessoa e um cheiro insuportável. A pessoa estava apodrecendo.
um dia para o outro. Falei, meu Deus, e foram lá e botaram mais formol, e no final das contas teve que enterrar logo, porque o negócio já estava em estado de decomposição, de um dia para o outro. Agora imagine uma pessoa 4 dias, porque teve gente que Jesus curou que morreu no mesmo dia. Teve gente que Jesus curou que estava indo para ser sepultado. O caso do menino, da viúva ali da cidade de Naim. Aquela mulher estava indo sepultar o filho de Jesus, que ressuscitou o filho dela. De Jairo, a filha de Jairo tinha morrido, no mesmo dia Jesus ressuscitou. Agora esse é um milagre. Eu não vou dizer que é o maior milagre, porque todo milagre é algo poderoso da parte de Deus. Mas dos milagres de Jesus, esse a gente botar na lista, tá no ranking dos top 3, comparado àquilo que a gente pensa sobre milagre. Porque uma pessoa que está 4 dias morta, 4 dias, aí Jesus foi advertido por Marta: Senhor, já cheira mal, não abre a pedra não. Olha para você ver como é que é a fé dela. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Aí Jesus disse: não, eu vou lá ressuscitar o seu irmão. Não vai não, Jesus, agora o negócio já está fedendo, agora não tem mais, o negócio está feio. Irmãos, a gente tem que ter fé em Deus. O negócio pode estar feio como for, mas Deus é poderoso, amém? Tem gente que crê que Jesus só pode curar uma dor de cabeça, mas quando tem um câncer, quando tem um mioma, quando tem um problema mais grave, aí a fé dela já não funciona. A pessoa diz: não, Jesus já me curou, estava com uma dor de cabeça terrível, e um dia lá na igreja ele me curou. E agora talvez a pessoa está com um problema maior, e ela não tem fé. A nossa fé tem que ser que Deus, Ele pode curar, pode resolver qualquer problema que a gente estiver passando, amém? Deus não mudou. O mesmo Deus que cura uma dor de cabeça, Ele pode fazer um morto ressuscitar. Você crê nisso? Sim. Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias. Ele estava há 4 dias morto, e a Bíblia diz que Jesus diz: Lázaro. Por que Jesus disse Lázaro? Você sabe? Porque se Jesus tivesse dito assim: sai para fora. Jesus está numa tumba ali, que eles enterravam numa caverna, colocavam na caverna. Um monte de gente talvez já tinha sido morto e sepultado ali. Irmão, Deus é tão poderoso que se Jesus não fosse específico e dissesse assim: sai para fora, vocês iam ver o tanto de gente que ia ressuscitar. Vocês iam ver o tanto de gente que ia sair daquela tumba. Mas Jesus só queria ressuscitar um. Quem era? Lázaro. Aí Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Como é que o Lázaro saiu? A Bíblia diz que o Lázaro saiu todo enfaixado. Porque naquela época não tinha esse negócio de formal. Eles enrolavam a pessoa igual uma múmia. Você já viu a múmia que a gente vê na televisão, nos filmes? Era desse jeito. Enfaixava a pessoa toda. Preste bastante atenção. Ouça. Eles enfaixavam as pessoas. E o Lázaro estava todo enfaixado. Como é que o Lázaro saiu? Os pés, a mão, a cabeça, todo, ó. Imagine aí o Lázaro saindo. Todo enfaixado. Aí Jesus disse assim: desatai-o, soltai-o e deixai-o ir. Deixai ele livre. Então, para resolver aquele problema de ressuscitar o Lázaro, só um que tem poder. Quem é? Jesus. Tem problema na sua vida que só Jesus pode resolver. O pastor não pode fazer nada por você, o padre, o bispo, o apóstolo, a igreja. Tem coisa que é só Deus que pode fazer. Agora tem coisa na sua vida que você vai precisar de pessoas. O milagre da ressurreição foi com Jesus, sim ou não? Mas agora o Lázaro ainda está o quê? Amarrado. Ele está amarrado com coisas de morte. Ele ainda está preso. Está vivo, mas ele ainda está o quê? Amarrado. Tem gente que está na igreja, mas ainda está amarrado. Amarrado em coisa lá do passado. Tem gente que ainda está amarrado no pecado. Mas quando eu falo de amarrado, é porque tem algo que ainda está ligado. Tem algo que ela ainda trouxe de lá. Tem gente que está na igreja, mas o mundo ainda está preso nela.
Tem gente que está na igreja, mas ainda está amarrado no vício, ainda está preso em alguma coisa, em uma mágoa, ainda está preso em algo que está levando ela a viver coisas de sepultura. Quantos me compreendem? Agora, para desamarrar, quem é que desamarra? Não, Jesus não desamarrou não, Lázaro. Ele deu a vida ao Lázaro. Agora, para desamarrar, ele disse para as pessoas: soltai-o e deixai-o ir. Ouça aqui. Lembro de uma história, para você entender o que eu estou dizendo, de um homem que estava numa enchente. Ele era muito religioso. O homem estava numa enchente, estava chovendo muito, e então começou a alagar, e a água já estava dando aqui, ó, no peito. E então ele clamou, ele disse: meu Deus, me ajuda, Deus me socorre. Passou um barco com 2 homens. Falou: ei, rapaz, bora, entra aqui no barco, a água está subindo, você corre o risco de morrer. Aí ele disse assim: não, pode ir, Deus vai me ajudar, pode ir, é Deus que vai me tirar daqui. Os homens: bora moço, entra aqui. Ele disse: não, é Deus que vai me tirar daqui. Aí a água começou a subir, já estava aqui dando um pescoço, e ele aqui, ó, e a água subindo. Aí veio outro barco, e disse: moço, entra aqui, a gente vai te ajudar. Ele disse: não, não vou sair daqui não, Deus vai me ajudar, Deus vai me socorrer, pode ir. E os homens insistiram com ele, e ele: não, pode ir, pode ir. A água subiu mais um pouco, já estava, e ele fazendo assim, para poder não morrer afogado. Aí veio um helicóptero, porque já o barco já não conseguia mais encostar onde ele estava. Aí veio o helicóptero, e então os homens disseram, jogaram a corda, e disse: moço, segura aí nessa corda, nós viemos te salvar. Ele disse: não, pode ir, Deus vai me ajudar, Deus vai me tirar daqui, pode ir. E então ali insistindo com ele: segura a corda, inventando muito, e ele não quis ir. Ele disse: Deus vai me ajudar. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. Aí foi para o céu, irmão. Ele foi para o céu, porque ele era um homem de Deus, mas muito religioso. Chegou lá no céu, ele encontrou com Deus e falou assim: Deus, eu orei, eu esperei que o Senhor me ajudasse. Eu estava lá esperando, o que aconteceu? Deus falou: eu te ajudei. Ele falou: como, Deus? Deus disse: eu mandei um barco, você não quis. Mandei outro barco, você não quis. Mandei um helicóptero, você não quis. Você queria que eu fizesse mais o quê? Vocês estão me compreendendo? Tem hora que a ajuda que Deus vai fazer na nossa vida é com pessoas, porque o que Deus pode fazer, Ele vai fazer, amém? Agora o que eu e você temos que fazer, não fica esperando Deus fazer não, porque tem gente que diz: não, pode deixar que Deus vai fazer. Se você pode fazer, se você consegue fazer, não fica esperando Deus fazer não, porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer aquilo que as pessoas podem fazer, porque tem gente que diz: não, eu estou orando para Deus fazer, e talvez é uma responsabilidade dela, de desatar, de soltar. Jesus disse: solte, desamarre ele. Jesus deu essa incumbência a pessoas. Vocês estão me compreendendo? Então o pastor, a igreja, Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar. Agora não recusa não. Tem gente que a gente fala assim: ó, a gente vai fazer uma campanha, a gente tem um projeto chamado Projeto Obed-Edom, onde a gente faz uma campanha de oração 3 meses na casa de uma pessoa. Uma vez por semana a gente vai lá fazer uma oração. Aí a pessoa diz assim: ô pastor, eu queria que Deus me ajudasse, que eu mudasse de vida. Aí eu digo: não, a gente tem um projeto, a gente vai lá na sua casa fazer 3 meses de oração, uma vez por semana. Ela diz: não pastor, não precisa vocês ir na minha casa não, eu quero é que Deus me ajude. E Deus já está mandando os obreiros, missionários, e a pessoa está recusando a ajuda de Deus, porque somos nós que vamos ajudar você a se desatar. Somos nós que vamos ser um instrumento de Deus para poder fazer aquilo que nós fomos colocados para fazer. Trazer libertação, trazer cura, trazer restauração sobre a sua vida. Você crê nisso? Então não recuse a ajuda de pessoas.
Ah, mas, irmão, tira o orgulho de lado. Não existe esse negócio, eu não quero que ninguém me ajude. Se você não quer que ninguém te ajude, então você não quer que Deus te ajude. Porque na vida da gente, a gente só alcança algumas coisas, primeiro com a ajuda de Deus e com a ajuda das pessoas. Deus sempre vai colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Jesus mandou tirar a pedra. Se não tirasse a pedra, Jesus não ia tirar. Ele tinha ou não tinha poder para remover a pedra? Irmãos, Jesus que tirou Lázaro do túmulo que estava morto, vivo, ele podia tirar a pedra, mas aquilo que é papel da gente, Jesus não vai fazer. Eu pergunto, o que é que você tem que fazer que você não está fazendo? Ah, eu tenho que perdoar, mas Deus é que vai perdoar. Vai não. Deus não vai perdoar ninguém no seu lugar, é você que tem que perdoar. Deus pode perdoar você, porque só Deus é que pode te perdoar, amém? Agora, liberar o perdão, é você que tem que liberar, Deus não vai fazer isso. Se você tem que perdoar alguém, Deus não vai fazer isso no seu lugar. Fazer o bem às pessoas, é você que tem que fazer. O que Deus pode fazer, Ele vai fazer, mas tem coisa que somos nós que temos que fazer, amém? Eu lembro da história do filho pródigo, para a gente orar. O pai veio, abraçou ele, correu, abraçou, perdoou. Só o pai podia fazer isso, perdoar o filho. Mas na hora de colocar o anel, de colocar a roupa nova, ele mandou os criados, os servos. Disse assim, ó, trazei a melhor roupa, trazei calçado, trazei o anel, matai um cabrito, matai ali um animal, para a gente oferecer uma festa para ele. Ou seja, perdoar foi o pai, mas botar roupa, colocar anel, colocar calçado, devolver a dignidade daquele jovem, Deus colocou pessoas para ajudar. E Deus coloca pessoas na nossa vida para ser um instrumento de libertação. Você crê nisso? Por isso que você precisa vir à igreja, porque na igreja as suas ataduras vão ser tiradas. É na igreja que Deus vai fazer com que pessoas te ajudem, porque senão você não vai conseguir caminhar na fé. Tem gente que no início da fé é travado, fala, meu Deus, não sei nem para onde ir. Aí você vem aqui e Deus coloca pessoas para te ajudar, para você caminhar, para você abrir os olhos e ver aquilo que Deus quer que você veja, para que de fato você tenha vida, amém? Então não recuse a ajuda de pessoas, porque pode ser o próprio Deus trabalhando para você ser livre e desamarrado, amém? Você crê nisso? E também não recuse ajudar outras pessoas, porque você pode ser um instrumento de Deus para libertar outras pessoas, amém? Eu quero orar por você. Tem alguma área da sua vida que você se sente amarrado? Tem alguma área da sua vida que você diz assim, bicho, não vai. Tem negócio, não rompe de jeito nenhum. Pode ser uma amarração espiritual. Pode ser na sua vida sentimental. Pode ser na sua vida financeira. Pode ser na sua vida espiritual. Você parece que está amarrado, não consegue orar, não consegue congregar, não consegue ler Bíblia. Vem para a igreja, é uma luta, é uma guerra. Então é uma amarração. Nós vamos orar para Deus soltar você dessas amarrações espirituais. Amém? Fica de pé. Eu quero orar por você. Quero convidar os obreiros aqui na frente, por gentileza. Você compreendeu a palavra? O Lázaro ressuscitou. Mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro está aqui. Você crê nisso? Vem aqui à frente. O Lázaro saiu para fora. Você vai vir aqui à frente. Deus vai desamarrar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vem à frente. Nós vamos orar por cura, por milagre na sua vida. Isso. Vem aqui à frente, por gentileza. Toda a igreja. Nós vamos fazer a oração da fé. Nós já estamos finalizando. Eu vou fazer essa oração por você. Não fica no corredor, vem para aqui para frente que a gente vai ungir vocês. Vamos orar ungindo vocês. Vem, pode vir mais para aqui, pode aproximar mais. Isso, vem mais que a gente. Isso. Se precisar afastar mais as cadeiras, a gente vai aproximar. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus pode fazer um milagre na sua vida.
Aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Talvez você diga, já tem tanto tempo e essa situação não muda. Talvez o diagnóstico é que não tem jeito, como o diagnóstico de Lázaro era: já está morto, já tem 4 dias, já cheira mal, Senhor. Não importa quanto tempo, não importa o tamanho do problema, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui. A sua doença que você está vivendo no seu corpo, esse problema, essa enfermidade, não é nada para Jesus, porque Ele trouxe Lázaro da vida. Então Jesus pode trazer cura para você. Você que sente que a sua vida sentimental está amarrada, Jesus pode te desamarrar. Não tenha medo, não fique com medo nessa noite. Você está na presença de Deus. Aquele quem te ama, Jesus te ama. Você é amado por Deus. Então feche os teus olhos enquanto eles louvam, se rende ao Senhor. Depois eu vou estar orando por vocês, juntamente com os pastores, evangelistas e missionários. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu
com seus olhos fechados, solte os seus braços agora. Se você estiver com os braços cruzados, nós vamos passar aí orando por você. Os pastores, os obreiros podem orar neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, feche os teus olhos, não abra os olhos. Nós vamos orar por você neste momento, soltando você de toda amarração espiritual, de toda amarração física. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por essa pessoa que veio aqui nessa noite, Pai, precisando de um milagre, ó Deus, precisando, meu Pai, de uma resposta do Senhor. Deus, eu oro neste momento, meu Pai, ó Deus, por aqueles que estão doentes, para aqueles que estão sofrendo, meu Pai, ó Deus, por aqueles que estão amarrados em alguma área da sua vida, que estão envoltos, meu Pai, de ataduras de morte. Meu Deus, em nome de Jesus, começa a tocar agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, vai quebrando todas as maldições, quebra todo o poder do mal na vida desta mulher, meu Pai. Ó Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor seja cancelado agora, em nome de Jesus agora. Meu Deus, vai quebrando, vai desfazendo agora toda obra de bruxaria, de feitiçaria, toda coisa feita, toda coisa mandada, todo espírito que recebeu o trabalho para destruir essa vida, solta, solta, solta agora. Espírito de doença, espírito de enfermidade, solta, solta a vida dessa pessoa agora. Meu Deus, vai passando o teu poder aí agora, do alto da cabeça, plano dos pés, aonde houver amarração na vida dessa pessoa agora, amarração na vida sentimental, amarração na vida financeira, meu Pai, essa pessoa que se encontra com os pés amarrados, ó Deus, não consegue se firmar na tua presença, na tua casa, essa pessoa que está com as mãos amarradas, ó Deus, com a sua cabeça envolto de um pano, meu Pai, ó Deus, assim como Lázaro estava com o pé, a mão, a cabeça, meu Pai, todo enfaixado, ó Deus, e o Senhor disse: soltai-o, em nome de Jesus agora. Tudo que prende essa pessoa, tudo que amarra essa pessoa no mundo físico, no mundo espiritual, solta. Espírito imundo agora, solta. Todo demônio, solta. Sai do casamento agora, sai da casa agora, sai do corpo dessa pessoa agora, sai da saúde dela agora. Meu Deus, vai quebrando agora todo o poder do inferno que se levantou nessa casa, nessa família. Meu Deus, vai desfazendo agora toda obra de bruxaria. Meu Deus, vai desfazendo agora tudo aquilo que não vem do Senhor, toda perturbação do mal, ó Deus, toda opressão maligna, espírito de depressão, de ansiedade. Meu Deus, vai tocando agora todo glaucoma das vistas, em nome de Jesus. Toda catarata, aonde houver a doença nos olhos agora, desapareça agora. Toda enfermidade na coluna, toda enfermidade no estômago, meu Deus, vai tocando agora, toca no útero dessa mulher. Meu Deus, eu repreendo agora todo cisto, ó Deus, eu repreendo agora todo câncer, eu repreendo agora toda enfermidade. Meu Deus, vai tocando agora toda esterilidade, sai do útero dessa pessoa que quer engravidar e não consegue. Eu repreendo a esterilidade em nome de Jesus. Eu repreendo o cisto, eu repreendo o caroço, eu repreendo o câncer, eu repreendo agora toda infecção, toda inflamação, toda dor, aonde houver a infecção, aonde houver a inflamação, desapareça agora. Espírito do vício, espírito da droga, solta, solta a vida dessa mulher, solta a vida deste homem, em nome de Jesus. Todo espírito que escraviza essa pessoa, nós declaramos: sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa pessoa seja solta agora, seja solta agora, em nome de Jesus. Meu Deus, vai libertando essa pessoa agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, ó Deus, vai libertando a casa dela agora, meu Pai, vai libertando a família dessa pessoa agora, liberta essa pessoa agora de tudo aquilo que não vem do Senhor, liberta essa pessoa agora, meu Pai, de todo o poder do inferno. Ó Deus, nós repreendemos a insônia, nós repreendemos agora toda a opressão do mal, toda amarração no chamado, toda amarração na vida espiritual, em nome de Jesus, que bata em retirada agora. Coloca as duas mãos no alto da sua cabeça. Isso, toda a igreja, coloca as duas mãos no alto da cabeça e diga assim comigo, diga: em nome de Jesus. Diga com fé: em nome de Jesus, eu rejeito tudo aquilo que não vem do Senhor Jesus na minha vida. Diga: eu ordeno agora, tudo que tem me amarrado, tudo que tem amarrado a minha casa, a minha vida, a minha família, eu digo: solta agora, em nome de Jesus,
eu ordeno todo mal do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, para nunca mais voltar. Tira a mão e diga em nome de Jesus, sai agora. Toda doença em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Diga amém por isso. Ainda que nós vamos finalizar, respira fundo aí. Tá melhor? Glória a Deus. Você que chegou aqui, talvez sentindo uma doença, um problema de saúde. Se você estava sentindo alguma dor, procura a dor aí agora. Seja na perna, na barriga, na cabeça. Pode procurar algo que você não conseguia fazer. De repente procura aí, se não for nenhuma região íntima. Procura a dor aí, se você chegou aqui sentindo alguma dor. Tem alguém que chegou aqui sentindo alguma dor e você diz, pastor, na hora da oração sumiu. Eu estava com uma dor e a dor sumiu. Tem alguém que na hora da oração a dor sumiu? Faz assim com a mão. Se tiver alguém aqui que estava com alguma dor e a dor sumiu. Tem alguém? Tá. Quem está aqui agora e está sentindo dor? Tem alguém sentindo dor aqui agora? Você diz, bispo, eu estou sentindo uma dor. Tem alguém sentindo dor aqui agora? Está sentindo dor? Nós vamos orar por você. Mais alguém sentindo dor? A senhora também? Tem alguém que na hora da oração você sentiu vontade de gritar, vontade de cair, vontade de correr, raiva da minha voz? Você sentiu uma sensação estranha na hora da oração? Tem alguém que sentiu? Eu quero orar por você. Vamos orar por essas duas mulheres? Vem aqui que a gente vai orar por você. Ora por ela aqui, pastor. Está sentindo agora? Está sentindo? A igreja estende as mãos, vamos orar por ela. Pastora, põe a mão aqui no pé da barriga dela. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro neste momento. Coloca a tua mão com a minha aqui agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade, sai. Espírito que ganhou trabalho para destruir a vida dela, pode soltar. Toda macumba, todo o trabalho que foi feito para destruir a vida dela. Espírito da doença, sai do estômago, sai do pé da barriga dela, sai do útero dela agora. Em nome de Jesus agora, toda macumba que foi feita. Diabo, tu perdeu na vida dessa mulher. O poder de Deus vem sobre ela aqui agora. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus agora. Seja essa enfermidade de origem espiritual ou natural, na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno agora. Toda dor, toda enfermidade, todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, seja livre, seja curada agora, em nome de Jesus. Amém? Procura a dor aí agora, vê se está doendo. Pode apertar, procura a dor. Está doendo? Tá sim. Está sentindo a dor ainda? De 0 a 10, está quanto a dor? Do mesmo jeito. Do jeito? Muito ou pouco? Agora tá controlada, né? Tá mais ou menos. Mais ou menos? Vamos orar, queridos, por ela. Estenda as mãos. Pai, nós rejeitamos a dor e a enfermidade. Doença em nome de Jesus. Eu ordeno, não estou pedindo, eu estou mandando. Desapareça agora. Solta o corpo dela agora. Em nome de Jesus. Seja curada agora. Seja livre de toda enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Respira fundo. Você crê no seu milagre? Você vai contar o seu testemunho aqui em nome de Jesus. Amém. Você vai voltar para a sua casa e você vai ver que essa dor vai desaparecer. Você vai sentir o poder de Deus operando esses dias na sua vida. E você vai voltar para contar. Está sentindo melhor? Está mais leve? Está mais leve? Amém. Você vai ficar boa em nome de Jesus. Amém. Quantos creem? Em nome de Jesus, ela vai voltar para contar o testemunho dela. Problema nas vistas? Pai, todo glaucoma, toda doença nos olhos, em nome de Jesus, seja livre de toda enfermidade, em nome de Jesus. E vocês que creem, diga amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Ainda aqui, continua, nós vamos orar, agradecendo a Deus, declarando a bênção de Deus para você ir embora, em nome de Jesus. Você crê que Jesus te tocou nessa noite? Vocês vão sair daqui livre. Bispo, eu queria um projeto dessa campanha lá na minha casa, tá? Quando acabar aqui, você vai pegar ou com o pastor ou com os obreiros aqui. Não paga nada, é de graça. Uma vez por semana, 15 minutos, nós vamos lá, fazemos uma oração na sua casa, porque tem gente que o problema não está nela, está na casa. Tem gente que sente bem em todo lugar, chega em casa, é uma briga, é uma confusão,
acaba a paz. Por quê? Porque está precisando de uma campanha de oração na casa. Então você vai pegar esse projeto uma vez por semana, ou os pastores ou as pastoras vão na sua casa fazer a oração, e você vai trazer o seu pedido de oração juntamente com a arquinha. Não é isso aqui que vai te curar, vocês estão entendendo? Isso aqui é só o memorial do projeto. Deus não está em objeto, Deus não está em cruz na igreja, irmão, aqueles são só símbolos. Deus não está em cruz, Deus não está nisso aqui, Deus está dentro da gente, amém? Deus só está aqui porque a gente se reuniu. Quando a gente vai embora, Deus nem aqui mais está. Deus só está no lugar onde a gente está reunido. Não que Ele não esteja, porque Ele é onipresente e está presente em todos os lugares. Mas Ele veio aqui especificamente manifestar o poder dEle, porque a gente se reuniu. Vocês entendem? Então isso aqui é só um memorial do projeto. Não é isso aqui que vai curar você não. Não é isso aqui que vai fazer o milagre. São o poder de Deus através da perseverança da fé e as orações. Agora isso aqui é um memorial do projeto Obed-Edom. 3 meses. Se você desejar, você vai pegar ou com a pastora ou com os pastores Arquinha, e eles vão estar colocando na sua casa, amém? Domingo de manhã, 8h30 da manhã, nós temos o Bom Dia Espírito Santo. Que hora? 8h30. É o culto que você não pode perder, o culto de busca, das 8h30 às 10h. E domingo à noite nós temos o culto da Sagrada Família, com uma campanha com o tema A Sabedoria, a coisa principal. Não falte nesse domingo, porque Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Você crê nisso? Tá. E você que está nos visitando, lá no final, o obreiro Marcelo vai entregar uns cartãozinhos com o nosso número do WhatsApp. Tem evangelismo amanhã? 4h da tarde, saindo daqui, evangelismo, os obreiros, pastores, toda a igreja está convidada. Fala, bispo, eu não sou obreiro, não sou evangelista, não sou nada. Pode vir, querido, vem para cá, se juntar com a gente para a gente falar de Jesus, amém? Saindo daqui 4h. Tainara? Vamos orar pela Tainara para Deus fazer o milagre. Ela não está aqui não? Está em Barreiras? Vamos orar por ela. Feche os olhos, vamos orar pela vida da Tainara e agradecer por esse culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a Tainara, meu Pai, a filha da tua filha, que está em Barreira, doente, meu Pai, precisando de um milagre. O Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Visita a Tainara, traz cura sobre ela, Pai. Pai, muito obrigado por este culto, pela tua palavra, pelo teu poder, que eu creio que se manifestou neste lugar, trazendo libertação, trazendo milagre, trazendo cura, trazendo paz, trazendo vida, trazendo restauração sobre essas pessoas e deixando elas livres de todo mal. Leva todos para a sua casa, guardado e protegido, e dê a todos uma noite abençoada e um final de semana de paz, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Deus abençoe. Quem quiser o projeto Obed-Edom, pega aqui com o pastor